Prepare-se para um confronto cósmico de proporções épicas. Nesse vídeo a gente vai analisar uma batalha entre Azathoth, caos cego e também primordial de Lovecraft, contra todo o universo da Marvel. Azathoth é a entidade cósmica sem mente e sem forma, conhecida como o Sonho Louco, contra todos os heróis e vilões, entidades do vasto universo da Marvel. Será que o poder inimaginável de Azathoth superaria até mesmo as forças combinadas dos Vingadores, X-Men e todos os seres cósmicos possíveis da Marvel? Vem comigo que essa luta promete quebrar a realidade. E aí pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago e essa batalha foi sugerida por vocês nos comentários e também na votação da aba na comunidade aqui no YouTube. Então fique à vontade também para poder sugerir novos duelos aqui nos comentários e para não perder nenhuma outra batalha, se inscreve no canal com o sininho ativado e deixa o like, que é muito importante também, né? E gratuito, né? Para você deixar aqui no vídeo. E claro que também me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês. Essa batalha vai ser algo diferente. Vamos fazer algo diferente. Vamos separar ela, o universo da Marvel em si, em 3 camadas. A primeira camada é o Cosmo, um espaço em que diversas civilizações, planetas, galáxias e dimensões coexistem, seja o limbo, espelho, dimensão negra, seres cósmicos e assim vai. A segunda camada são os universos, onde estão todas as entidades possíveis. E a primeira camada, está no topo, né, é a criação, onde todos que estão próximos ao Toa ou que residem, né, no espaço de Toa, ou que se conectam a ele também, estão. Azathoth é uma das entidades mais poderosas e também assustadoras do universo fictício criado por H.P. Lovecraft, conhecido também como Cthulhu Mythos. Ele é descrito como sendo um ser cósmico que é muito poderoso e também com uma magnitude e também caos gigantesco, sendo o centro do panteão das entidades cósmicas. Azathoth ele é retratado como o devorador de mundos, ou então a semente do caos. Ele é retratado como sendo a entidade primordial, um ser de poder inimaginável que existe no centro do universo. Diferente de muitas outras entidades cósmicas que têm uma certa intenção ou então personalidade, né? Azathoth é mais uma força da natureza cósmica e também consciente. Ele é descrito como um caos primordial, um redemoinho cego de energia, sem mente ou vontade discernível. Em algumas interpretações, Azathoth ele é descrito como um ser que existe em um estado de sonho eterno. Nesse estado, a sua mera presença mantém o equilíbrio cósmico. Se ele acordasse, o universo conhecido poderia ser destruído. A presença do próprio Azathoth tem efeitos perturbadores sobre a realidade e a mente humana. A sua proximidade, ou mesmo então a contemplação, pode levar à insanidade, distorcer a realidade e quebrar as leis naturais. Os contos de Lovecraft também serviu e ainda serve de inspiração para muitas obras. Se vocês conhecem as obras literárias hoje, né, incluindo então quadrinhos também, é graças então a H.P. Lovecraft. Stephen King criou seu próprio universo se inspirando em Lovecraft. Marvel e DC também tem suas inspirações em Lovecraft. Filmes e séries tiveram suas inspirações em Lovecraft, como Dagon 2001, Alien, o Oitavo Passageiro, O Enigma do Outro Mundo, O Nevoeiro, Prometheus e muitos outros filmes têm inspiração a Lovecraft. Tendo isso em mente, Azathoth, por ser uma entidade primordial e que também ninguém, a não ser os deuses exteriores, consiga compreendê-lo, nenhum outro herói ou ser da Marvel não iriam compreender completamente Azathoth. E como um exemplo prático, Cycton e seu livro Darkhold foram inspirados nos contos de Lovecraft e no próprio livro Necronomicon. Cycton ele é uma entidade interdimensional que é difícil de ser compreendido, até mesmo a própria magia do caos é um perigo para o próprio cosmos, podendo levar à morte e à eternidade e todo o universo. O livro Darkhold, que é então inspirado no próprio Necronomicon, onde ele foi lido pelos Vingadores, apenas uma palavra já deixou todos os Vingadores loucos e corrompidos pela loucura das palavras. O feitiço e também a influência que não só o livro, mas também o Cycton obteve dos próprios heróis. Agora, pense nisso 10 vezes pior, com toda a mitologia envolvida em Lovecraft. Seria uma loucura imensa, não é? Azathoth, na mitologia de Lovecraft, ele é considerado um dos grandes antigos, né? Um Elder God, uma entidade cósmica com poder imensurável e também caótico. Ele é frequentemente retratado como um devorador de mundos, um ser que reside no confins do universo e cuja simples presença pode levar à loucura. Azathoth ele é frequentemente descrito como uma entidade onipotente dentro do seu próprio
reino. Ele é essencialmente uma personificação do caos primordial, sem limites para o seu poder. Uma mera contemplação de Azathoth pode levar à insanidade. A sua presença distorce a realidade e a lógica, afetando até mesmo os mais poderosos. Para termos uma real compreensão sobre o verso de Lovecraft, recomendo vocês a verem esse vídeo aqui que vocês estão vendo, da cosmologia de Lovecraft, onde então abordo mais coisas sobre o verso, e vamos também dar mais contextos sobre o quão poderoso Azathoth é aqui nessa batalha. Como comparação, os humanos em Lovecraft são ditos poderem influenciar conceitos como tempo, espaço, fim, começo, leis, natureza e assim vai. O tempo não é algo que existe, mas as pessoas acreditam que existe. O tempo não é uma coisa real. O conceito de tempo ele é significativamente em todos os lugares. Os humanos são ditos existindo em um espaço contínuo. Abre aspas. Ele não ficaria surpreso se os astrônomos se tornassem suficientemente sensíveis para essas correntes de pensamentos para descobrirem um Thoth. Quando então exteriores assim como desejarem, mas o Thoth, é claro, é apenas um trampolim. O corpo principal dos seres habita abismos extremamente organizados, totalmente além do alcance de qualquer imaginação humana. O globo do espaço e tempo, que reconhecemos como a totalidade de toda a entidade cósmica, é apenas um átomo no infinito genuíno que é deles. E tanto deste infinito, quanto qualquer outro cérebro humano pode conter, acabará por ser aberto para mim, como não foi para mais de 50 outros homens desde que a raça humana existe. O sussurro na escuridão. Também é dito que os contínuos espaciais são infinitos em tamanhos, sendo uma camada de uma estrutura infinitivamente em camadas. E cada uma dessas camadas é uma dimensão espacial. Uma dimensão espacial que é conceito diferente nos contos do mito Cthulhu. Cada dimensão espacial não é uma dimensão espacial real em si, mas o conceito de dimensão espacial. Ou seja, espaço contínuo que transcende conceitualmente um ao outro. Um conceito de dimensões espaciais de 4 dimensões prevalece sobre o conceito de dimensões espaciais em 3 dimensões. Cada dimensão espacial coexiste com infinitas dimensões superiores e inferiores. Ou seja, a matemática da dimensão é um estudo de estruturas matemáticas em espaços de diferentes dimensões. Essa mesma dimensão superior poderia existir em um plano de existência inferior, e cada uma dessas dimensões já é complexa e que contém espaços infinitos dentro dele. Existe então uma terra dos sonhos. Todos os sonhos que um personagem de Lovecraft fez são criados por uma terra dos sonhos. Essa terra dos sonhos está acima dos espaços onde os sonhos são sonhados. Para exemplificar, tá? Se um humano de um espaço contínuo sonhasse, esse sonho apareceria na Terra dos Sonhos, acima do espaço contínuo. Os sonhos superam todas as coisas que a Terra dos Sonhos está acima. É também afirmado que cada sonho contém infinitos outros sonhos, espaços infinitos, duplicação de si mesmo, sonhos em sonhos e etc. Eles também contêm as coisas que o sonhador sonha, também conhecido como inconsciente coletivo. E os mesmos sonhos são metafísicos também. A Terra dos Sonhos é colocada infinitivamente em camadas. Além dessa Terra dos Sonhos, existe também uma hierarquia infinita de seres arquétipos, como um arquétipo final acima de todos eles. Os arquétipos estão no abismo, que está infinitivamente em camadas. Os arquétipos também são as formas mais reais e perfeitas dos seres que sonham. No topo de cada hierarquia existe então uma Terra dos Sonhos. E acima dessa Terra dos Sonhos existe um abismo, o conceito arquétipo de um ser que é um fenômeno que causa a presença de absolutamente todo o universo, todas as entidades e qualquer personagem em cada camada do verso de Lovecraft, e pode também existir arquétipos até mesmo para os próprios humanos. Ou seja, mesmo que os heróis estejam em seus auges de poder, ou mesmo então sem precisar estar em seus auges, mas seres cósmicos também da Marvel não teriam a capacidade de sequer interagir tanto com os altos Elder God, que é onde todas as entidades supremas estão. Como exemplo prático, tá? O Pesadelo da Marvel, o inimigo do Doutor Estranho, ele usa o fator sonho, pesadelo, né? O reino dos sonhos, como também uma forma de fonte de poder. Esse próprio Pesadelo, em seu auge, já foi capaz de prender, derrotar o Tribunal Vivo, Morte, Eternidade, enfim, as entidades em si. Só que o próprio conceito do Pesadelo em si, o poder dele é muito inferior aos Elder God ou então a Azathoth como comparação, porque ele está numa camada muito inferior à questão de sonhos e tudo mais. Mas todas as manifestações do reino inferior podem ser geradas pela vontade dos seres superiores em relação aos arquétipos e suas essências, de atender às suas necessidades. Por exemplo, Honda Furcarte,
um humano comum em Lovecraft, que atingiu seu arquétipo mais elevado. Não teve problemas em criar para si mesmo o corpo de uma criatura semelhante a um caranguejo que ele havia visto em sonhos. Consequentemente, o arquétipo mais elevado de um ser humano pode criar uma manifestação funcionalmente opcional, onde os parâmetros do nível de existência podem transcender ao nível de dimensões. Abre aspas. Minha ideia é ter o primeiro portão, acessível apenas com a chave de prata, aberto em uma extensão da Terra apenas em todas as dimensões, enquanto o portão definitivo, acessível apenas através dos antigos, mas a chave de prata leva alguém a uma espécie de foco espacial onde tudo no infinito converge para a unidade. Todas as linhas descendentes de seres das dimensões infinitas, continuação das ondas e todos os estágios de crescimento em cada um desses seres são meras manifestações de um ser arquétipo e eterno no espaço fora das dimensões. Cada ser local, filho, pai, avô e assim por diante, e cada estágio do ser individual, bebê, criança, menino, jovem, velho, é apenas uma das fases infinitas desse mesmo ser arquétipo e eterno, causado por uma variação no ângulo do plano da consciência que o corta. Randolph Carter em todas as idades, Randolph Carter e todos os seus ancestrais humanos e pré-humanos, terrestres e pré-terrestres, todas essas foram apenas fases de um Carter definitivo e eterno, fora das projeções fantasmas do espaço e do tempo, diferenciadas apenas pelo ângulo em que o plano consciência cortou o arquétipo eterno em cada caso. Fecha aspas. Também é dito que até os seres arquétipos sonham. Azathoth, como ser também um arquétipo, um arquétipo final, também sonha. Eu sei que tem mais coisas para serem abordadas sobre a Terra dos Sonhos e os humanos também, mas como o foco nessa batalha não é só ficar preso nisso, vamos então passar para um outro tópico. Mas cada humano tem um acesso aos seus sonhos arquétipos, incluindo então os finais e o sonho dos arquétipos, e cada um deles já está além do espaço contínuo onde reside. Sendo mais claro, os próprios humanos já ultrapassariam os cosmos do universo Marvel, e até mesmo também me arriscaria a dizer que ultrapassaria a segunda camada do universo Marvel, podendo transcender ao exterior da Marvel. Como dito anteriormente, o tempo não existindo, mas as pessoas acreditam, e o tempo também não é uma coisa real. O conceito de tempo é insignificante em todos os lugares, e os próprios humanos transcendendo todos os conceitos do espaço, tempo, fim, começo, leis e tudo mais. Azathoth já se escalaria muito acima das maiores entidades da Marvel, como o Tribunal Vivo, Nyx, Below Hall, Beyonder, Fênix, Eternidade, Oblivion e assim vai. E para eu poder montar minha linha de raciocínio do motivo da Azathoth ser superior a todas essas entidades, eu vou precisar entrar mais na cosmologia de Lovecraft e citar alguns personagens. Como explicado sobre as dimensões, onde cada dimensão espacial, espaço contínuo, coexiste com infinitas dimensões superiores e inferiores, e todas elas são igualmente reais, onde a matemática e a geometria de dimensão superior estão a cada dimensão e é infinitivamente complexa, contendo loopings de espaço infinitos de matéria e até um cubo comum gerando fórmulas de dimensões infinitas. Não existe e não existiria nenhuma dimensão que não só a influência de Azathoth ou qualquer outro Elder God, que também com seu poder, não pudesse ser afetada pelo Azathoth, pois só sua influência é infinitivamente transcendente a dimensões infinitas. Isso sendo mais direto com vocês, até mesmo dimensões que não possam existir, sendo um conceito, por exemplo, para Lovecraft. Tudo isso são pensamentos que essas entidades incorporam. A estrutura que contém todos esses espaços contínuos infinitos é apenas um átomo em um mar infinito chamado de supercosmo. Os supercosmos se veem como ilusões efêmeras. Cada universo contém supercosmos infinitos empilhados uns sobre os outros. Ou seja, uma camada universal é igual a um supercosmo. Cada universo é apenas uma fração de um maior que o transcende, contínuo infinitas vezes. Vale ressaltar que os universos contêm um espaço e tempo em uma espécie de infinito final. Esse infinito final ainda está acima de todas as coisas no universo. Ou seja, esse infinito final é maior que o espaço-tempo, conceitos abstratos e supercosmo. E como eu disse antes, todos os humanos têm poderes ocultos que os deuses lhe deram, Os poucos humanos que poderiam usá-los são chamados de sonhadores. Os sonhadores poderiam ascender além de toda a hierarquia dos universos e multiversos e alcançar o vazio. Mas não só, eles veem todas as coisas que eles ascendem basicamente como uma ilusão
ilusão, como um sonho. Na Terra dos Sonhos existem essas entidades com forma de rato chamado de Zog. Os Zogs são inacessíveis aos sonhadores. Por mais que subam, na Terra dos Sonhos também existem esses seres que parecem com gatos, que caçam e matam os Zogs. Acima dos gatos e dos Zogs existem essas entidades conhecidas, que deixam esses gatos com medos. E depois existem os deuses da Terra que estão acima dessas entidades. Acima deles estão os deuses da noite, que transcendem os deuses da Terra e estão além de sua compreensão. Os antigos, por sua vez, que são as entidades, estão acima de tudo isso que eu falei. E as coisas que estão abaixo deles, eles não conseguem interagir com eles. Eles são inacessíveis para todas as coisas abaixo deles, basicamente. E é por isso que existe uma hierarquia infinita de grandes e antigos. No livro Na Montanha da Loucura, é contado que existem infinitos portões além de tudo isso. E a diferença entre eles é mais do que dimensional, conceitual e outros. A diferença entre os portões é maior do que a diferença entre a camada e etapa de uma hierarquia. Cada uma das portas é acima de todos os tipos de física, espaço e tempo, casualidade, dimensão, concepção lógica, conceitos e assim vai. E então há um vazio final, um vazio além de todos os portões, que vê tudo isso como insignificante. Tudo é dito ser um sonho, abre aspas. Num vazio estúpido, um demo me aborreceu, além dos aglomerados brilhantes no espaço dimensionado, até que nem o tempo nem a matemática se estendesse diante de mim, mas apenas o caos, sem forma nem lugar. Aqui o vasto Senhor de tudo na escuridão murmurou, coisas que ele sonhou, mas não conseguiu entender. Enquanto perto dele, morcegos deformes balançavam e vibravam em vórtices idiotas que se espalhavam por fluxo de raios. Eles dançaram insanamente ao som do gemido alto e fino de uma flauta rachada garrada por uma pata monstruosa, de onde fluem as ondas sem rumo, cujo acaso se combina, dá a cada cosmo frágil sua lei eterna. Eu sou seu mensageiro, disse Daemon, como por desacato, ele bateu a cabeça de seu mestre, Fungo Juntote, século 22, Azathoth. Lovecraft foi inspirado em The Sun, um deus supremo que dorme ao som de música. O mundo que rodeia Azathoth e que ele mesmo governa, todos os mitos Cthulhu contêm os multiversos irrelevantes do tempo infinito dentro deles, como uma quantidade infinita de universos dentro desses multiversos e mundos dentro dos mundos empilhando-se infinitivamente. Nesse mesmo pensamento, existem vazios infinitos que transcendem o conceito de matemática. Uma das entidades criadas pelo Azathoth, Nyarlathotep, pode criar simples avatares capazes de destruir toda a existência. O reino de Azathoth está completamente acima de todas as dimensões, espaço, tempo, existência, inexistência, concepções, física, leis, lógica e tudo mais. Hypnos, que é o governante supremo de Dreamland, o mundo dos sonhos, quando Hypnos ascendeu a hierarquia infinita e plano de existência além da Terra dos Sonhos, ele entrou no primeiro portão e caiu na loucura depois de ver os deuses exteriores no primeiro portão. A diferença entre o ser mais forte do primeiro portão e o mais fraco do segundo está além da diferença entre o ser mais fraco do primeiro portão e o humano comum. Foi dito que quando Randolph Carter foi além do portão supremo, ele viu toda a hierarquia dos portões como ficção. Além desse último está um vazio supremo, onde residem os deuses exteriores. Os avatares de Nyarlathotep também têm acesso a esse vazio. É dito que o próprio Nyarlathotep pode conter os leitores. Possivelmente também existem outras cosmologias dentro do próprio Lovecraft. Blasphemous, a bolha no centro todo infinito que Azathoth governa tudo. A cosmologia de Cthulhu Mitos tem uma ordem hierárquica com os universos locais sozinhos, contendo a matemática e estruturas impossíveis em suas dimensões espaciais, que se estende ao realismo modal estendido. O realismo modal estendido é algo filosófico que se estende aos conceitos tradicionais de modalidade para além do que é considerado. Por exemplo, um exemplo de realismo modal estendido seria considerar não apenas se é possível que eu tivesse escolhido uma carreira diferente, uma modalidade e possibilidade, mas também se é possível que eu pudesse ter nascido em um país diferente, uma modalidade espacial, se eu pudesse ter sido uma pessoa diferente, uma modalidade e propriedade. Isso poderia haver uma realidade onde todas as minhas escolhas são sempre moralmente corretas, modalidade, necessidade, moral, e entre outras possibilidades também. O realismo modal estendido é importante na própria filosofia porque amplia a nossa compreensão das diferentes maneiras de como as coisas poderiam ser
Ele também permite explorar não apenas as possibilidades lógicas e físicas, mas também a questão de ética, mente, espaço-tempo, levando uma compreensão mais abrangente da realidade e das limitações da nossa própria perspectiva. Yog-Sothoth, que é um dos grandes antigos também, né, é incrivelmente poderoso e talvez segundo ser mais poderoso do verso em poder, né, apenas atrás do Azathoth, que reside em um centro do caos nuclear. Yog-Sothoth, ele é um deus exterior que habita nos espaços entre os espaços que o conhecemos. No entanto, Yog-Sothoth também tem um poder no reino terrestre. Esse deus exterior pode comantar a conversa entre dimensões e é frequentemente suplicado por aqueles que podem procurar ou procuram, né, enfraquecer ou cruzar essas barreiras. Yog-Sothoth é a chave, Yog-Sothoth é o portão, Yog-Sothoth é o guardião do portão. Passado, presente e futuro, todos são um em Yog-Sothoth. Dito de outra forma, Yog-Sothoth transcende o tempo como entendemos e existe em todos os tempos simultaneamente. O livro Através dos Portões da Chave de Prata, Yog-Sothoth também é a encarnação final de todos os magos. Todos que estudam o misticismo e a magia são uma de muitas encarnações de Yog-Sothoth, e ao passarem pelo Portão da Chave de Prata, podem aprender isso, conversar consigo mesmo e até mesmo mudar sua consciência para uma encarnação diferente conforme desejarem. Yog-Sothoth pode criar avatares simples capazes de manipular toda a existência acima de uma escala dimensional infinita. O universo Marvel já deixou de ser fraco há muito tempo. Quem acompanha aqui o canal sabe há algum tempo que o universo Marvel se expandiu tanto, mas tanto, que ultrapassou a DC em níveis abissais. Azathoth, por ser uma entidade suprema, estando no topo dos topos, transcendendo qualquer coisa que as leis naturais ou leis conceituais possam existir, sendo mais claro, né, Azathoth não seria afetado por nada da identidade da Marvel. Para falar a verdade, elas seriam influenciadas pelo próprio Azathoth. A Marvel já lançou algumas histórias envolvendo Lovecraft, como Hunt of Horror, Lovecraft, né, uma história que contém criaturas cósmicas e frequentemente aparecem seres antigos e poderosos que existem além da compreensão humana. Locais sombrios, loucura e desespero, onde os personagens muitas vezes são levados à beira da loucura ao confrontarem o desconhecido. A própria continuidade da Marvel, como Imortal Hulk, por exemplo, é abordado alguns temas de Lovecraft, criaturas interdimensionais que aparecem para enfrentar o Hulk, né? Shumagorath, que é uma criatura interdimensional também, foi inspirada em Lovecraft, uma criatura que é totalmente mágica e também é inimigo do Doutor Estranho e Dormammu, uma dimensão totalmente fora da morte, que é o Câncerverso, também inspirado nos mitos Cthulhu, onde as criaturas horrorosas dominam aquele lugar. Nesse reino ou dimensão, lá a vida é sem fim, crescimento sem fim, um lugar totalmente desinibido. No arco final War of Kings, Black Bolt e Vulcan, ou Raio Negro e Vulcano, lutaram dentro de uma bomba supermassiva, o espaço e o tempo, já enfraquecidos por uma série de guerras e incursões. Eles não aguentaram a explosão e se despedaçaram. Um espaço nulo estava dentro, onde existia um buraco de muitas dimensões diferentes. Foi chamado de culpa, mas enquanto o universo principal da Marvel estava de um lado da falha, do outro estava então o Câncerverso. Do lado maligno de Adam Warlock, Adam Magus usou um dos mais fascinantes impérios interestelares da Marvel, a Igreja da Verdade Universal, para abrir a falha completamente, permitindo que o Câncerverso derramasse no universo principal da Marvel, o 616. Adam Warlock é um avatar da vida e o Câncerverso é a manifestação definitiva da vida. Foi descoberto que o Capitão Marvel dos Chris foi sutilmente influenciado pelos muitos angulares, que são seres de imenso poder, mas existem fora dos universos convencionais. Eles são deuses primordiais e anciões completamente estranhos à criação. A parte do papel da morte é mantê-los afastados. Eles são imortais e contaminarão tudo o que tocarem. Sem a morte, o Câncerverso estava lotado, tudo estava consumido e também engurgitado, e faltava até total espaço, né? Todos os múltiplos angulares decidiram invadir o próximo universo. Isso é o que é o Câncerverso, entidades malignas primordiais e invencíveis de um universo repleto de vida venenosa. Ou seja, o Câncerverso tem muitas entidades, seres que são influenciados pelo próprio mito Cthulhu lá dentro. E nessa história também, War of Kings, personagens que foram influenciados também, os heróis, né, Capitão América, Feiticeiro Escarlate e todos os personagens em si, foram influenciados pelo próprio Câncerverso. O Câncerverso, como eu falei, ele é alimentado e também influenciado pelos grandes antigos. Para quem viu o vídeo que eu fiz falando sobre a cosmologia da Marvel, já sabe que os deuses antigos estão e também existem na Marvel, só que em suas devidas proporções. Se comparado com Lovecraft, né, esses deuses antigos da Marvel, eles vivem no espaço, eixo espaço sobrenatural, uma zona neutra
neutra com o poder primordial, onde os blocos de construção do universo existem. Esse espaço existe uma esfera de neutrônio, ou seja, os deuses antigos da Marvel, e nisso podemos colocar também Shumagorá, Kinu, Cycton, Yog-Sothoth e muitos outros, vivem no mesmo espaço do ser infinito, ou progenitor do primeiro universo, no caso então a Nêmesis. Inclusive os membros grandes antigos estão no mesmo nível, se não maior, que os Beyonders e além das dimensões dos Beyonders. Acontece que os próprios grandes antigos da Marvel já têm sua influência no universo da forma negativa, seja influenciando a magia, feitiços, cosmo ou a criação. O surgimento dos cosmos e universos tiveram dedo dos grandes antigos. Azathoth ou qualquer outra entidade dos grandes antigos do Lovecraft seria um perigo ao universo Marvel muito maior que os próprios grandes antigos que tem na Marvel. Consequências que poderiam rasgar os tecidos do espaço e tempo, transcender a criação, aconteceria. Existiria uma forma de conter Azathoth? Sim, mas para isso acontecer levaria muito tempo. Seria então um selamento. Mas antes que isso pudesse acontecer, antes que as mentes brilhantes do universo Marvel pudessem fazer algo como Reed Richards, Tony Stark, Doutor Estranho e outros, né, que são mentes que poderiam entrar em total conflito com a influência de Azathoth, e eles ficariam totalmente loucos e não iriam conseguir fazer tal façanha. Numa comparação direta, Azathoth seria perfeitamente uma entidade de Divine Creator. Divine Creator na Marvel é uma personificação onipresente e onisciente de Deus, cujo cargo é governar e observar o passado, presente e o futuro em todas as dimensões e planos da realidade. Ele tem um monte de entidades quase oniscientes em seu sonho e possui o livro da vida, que afirma ter a história de todas as coisas e todos os seres escritas em suas páginas. Ele é incrivelmente poderoso, mas tem umas enormes fraquezas. A maior delas é o fato que ele ficará estúpido quando a criação terminar, pois cairá em um sono profundo e sem sonhos por toda a eternidade. Ou seja, Divine Creator se encaixa praticamente com Azathoth, né? Divine Creator também é mais que uma criação do Honorable Val, servindo como um avatar dele, onde o Toa é a fonte última de toda a vida e criação do universo Marvel. Toa é o arquiteto e o criador e o autor de tudo que existe em todo o coletivo, o único Deus supremo dos deuses, onipotente, onisciente e onipresente, que chega a ser ilimitado e foi declarado exponencialmente mais poderoso que todos os personagens em seu verso, combinados, né? Pois todos são meras extensões de si, que inclusive o próprio Job Burke também, que também é conexão com o Divine Creator, se encaixa perfeitamente com o próprio Azathoth, cujo próprio Job Burke, ou então o Divine Creator, todas as entidades da Marvel, Tribunal Vivo, Morte, Eternidade, Oblivion, Caos, Ordem, tudo estão dentro do próprio Divine Creator, vieram do próprio Divine Creator. Então tem total sentido de que Azathoth também é muito mais parecido com o Divine Creator do que você imagina. Abre aspas, vejo com muitos olhos, construam com muitas mãos, elas são elas mesmas, mas também sou eu. Fecha aspas. Até a árvore da vida, que é um mapa das emanações do divino, expondo a criação como um todo. A emanação é o que nos informa sobre a natureza da criação, pois o absoluto não faz as coisas do nada. Em vez disso, contém todos eles como potencialidades dentro de si, e os irradia para fora para trazê-los à forma adequada. Na árvore da vida, das 10 emanações no total, todos combinam na esfera final da existência, Mulcalt e o próprio universo. Resumindo, essa batalha seria uma verdadeira bagunça no universo Marvel, onde só um avatar, ou representação do avatar do The Honorable Val, poderia parar o Azathoth. E mesmo assim, Divine Creator, né, como sendo o único ser mais próximo ali do Toa, poderia perder para o Azathoth. Afinal de contas, ambos têm os mesmos conceitos de criação, praticamente. A diferença é que Azathoth poderia corromper toda a estrutura da criação, até não sobrar mais nada. Azathoth venceria cerca de 95 a 98% do universo Marvel. Diga nos comentários agora quem vocês acham que vence essa batalha. Para mais confrontos, se inscreve no canal, deixa o like e sugira novos vídeos. Foi um prazer ter vocês aqui nesse vídeo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.